Os elementos para colocar o teu servir no mundo. Esse é o tema da nossa live de hoje, nesse quadro especial que se chama Servir Próspero, que acontece às quintas-feiras pela manhã. Sejam muito bem-vindos! Para você que está assistindo o replay, pode passar uns minutinhos para frente, que já a gente começa. Vou esperando a galera entrar, vou colocar o nome da nossa live aqui. E bora nessa. Bom dia, Marcão. Bom dia, Poli. Bora lá, galera. E aí, como vocês estão? Bora falar sobre servir hoje? Vamos! Quem aqui empreende ou deseja empreender? Elaine, bom dia! Quem aqui empreende ou deseja empreender? Fala eu aqui para eu saber. Hoje vamos falar com você que empreende ou deseja empreender. Marcão. Di vai ter um espaço lindo, né? De Beth. Maravilha, galera. Vamos lá, então. Esse quadro da quinta-feira, que se chama Servir Próspero, ele é dedicado especialmente às pessoas que querem empreender, tá? Ou que já empreendem. Seja com desenvolvimento humano ou não, é natural que a maioria das pessoas que me acompanham aqui queira empreender com desenvolvimento humano, né? Mas pode ser que você seja infoprodutora que já empreende ou que quer empreender, ajudando as pessoas a resolver um determinado problema, né? E o objetivo desse quadro é trazer para você tudo aquilo que é importante nesse seu servir, tudo aquilo que é necessário nesse seu servir, para que você faça esse movimento de forma alinhada com quem você é, de forma alinhada com quem você nasceu para ser, de forma alinhada com o teu chamado e sem esquecer do simples e daquilo que realmente importa, tá? E por que eu tô fazendo a questão de trazer esse quadro aqui? Porque ao longo desses 5 anos aí no digital, eu passei por muitas fases, tá? Muitas. E uma das coisas que eu percebi é que a gente tem muitas coisas para ouvir, né? Tem muita referência no digital. Tem muita gente ensinando marketing digital, tem muita gente ensinando você a crescer no digital. Tem muita técnica, muita ferramenta, muita estratégia, enfim. E se a gente fica ouvindo todas essas estratégias sem a gente parar e refletir aquilo que está realmente alinhado com a gente se perde nesse caminho. Então é muito natural que a gente entre na onda, não é que é natural, é normal, né? A gente entra na onda do que está sendo falado e a gente esquece de duas coisas fundamentais. A primeira delas é aquilo que realmente importa para você. E a segunda delas é se aquilo está conectado com as causas que você precisa produzir para chegar onde você quer. E terceiro ponto, o preço que você está disposto a pagar. Porque muitas vezes o preço que a pessoa que está te trazendo uma determinada estratégia pagou e está disposta a pagar passa por cima dos seus valores inegociáveis, passa por cima daquilo que é realmente importante para você. Então, quando passa por cima dos seus inegociáveis, o que você precisa entender? Você precisa entender que não vale o preço.
não vale a sua paz, não vale o estilo de vida que você quer, né? O tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, com você. E muitas vezes nós vamos empreender por algumas razões, e uma delas é tempo e flexibilidade, liberdade. Só que se a gente fica entrando no discurso do que tá todo mundo falando, o que acontece? A gente acaba entrando num lugar que a gente cria um negócio e se aprisiona nesse próprio negócio que a gente criou. E é isso que a gente precisa mudar, sabe? É isso que a gente precisa ressignificar, reconfigurar. Então esse é meu convite para você, que a gente passe a olhar para esse servir de uma forma diferente, leve, inteligente, alinhada e usando as leis universais ao nosso favor. Fechado? E aí hoje a gente vai falar da mandala do servir. E isso que eu vou trazer para vocês, galera, vem de um processo de ter ficado sem dinheiro já, fazendo aquilo que eu amo. Vem de ter faturado muito, vem de ter tido um burnout pós-transição de carreira, fazendo aquilo que eu amo. Vem de querer desistir de tudo e fazer outra coisa. Enfim, vem de uma experiência de vários lugares, sabe? E aí, recentemente, eu tive acesso a um conhecimento que pra mim faz muito sentido, que é o conhecimento que eu gostaria de ter tido lá atrás. Se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento lá atrás, certamente muita coisa seria diferente. Então, hoje, eu não olho pra trás com arrependimento, remorso, e não cabe, né? Porque tudo que foi vivido me desenvolveu para ter a consciência que eu tenho hoje. Então, não cabe querer ter feito diferente. Mas eu posso hoje compartilhar isso com outras pessoas para que elas não caiam no mesmo lugar que eu caí. Então esse é o grande propósito aqui. Então vamos lá. Para começar essa nossa série, a gente vai falar da mandala do servir. A mandala do servir tem 8 elementos, tá? Hoje eu vou citar para vocês esses 8 elementos e o que é importante para você já ter consciência aí. Quais são esses 8 elementos? A sua missão profissional, a pessoa que precisa ou o grupo de pessoas que precisa da sua missão profissional, uma análise de mercado para entender como está o mercado nessa sua área de atuação, quais são os produtos e serviços que você vai colocar no mundo, a atuação em si, ou seja, qual é o seu perfil de atuação, o chá, que são as competências, habilidades e atitudes que você precisa desenvolver para isso, o marketing divino, que são 21 elementos pautados em leis universais para você atrair para você as pessoas que você deseja impactar, de uma forma que a venda seja leve, ou seja bom para você, seja bom para o outro, seja bom para o todo. E, por fim, o último pilar, que são as ações, ou seja, as principais ações que você precisa colocar em prática para colocar esse servir no mundo. Então, vamos lá. Quando a gente fala da missão, e aí isso forma uma mandala, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Forma essa mandala aqui, tá? Mandala do servir, que tem esses 8 elementos. Onde que eu trabalho isso, né? Eu trabalho isso dentro da minha imersão individual, que é uma imersão de 16 a 20 horas que a gente faz sequencialmente. E esse é um dos pontos que a gente trabalha. Só que a gente só trabalha isso depois que a gente trabalhou o teu chamado divino, ou seja, o teu autoconhecimento existencial. Então, primeiro a gente entende você, entende profundamente quem você é, qual é o teu chamado divino aqui, ou seja, qual é o teu propósito maior, qual é o teu propósito menor, qual é a tua missão 1, 2, 3 e 4.
qual é a tua missão você com você, qual é a tua missão você com o outro, com o teu círculo íntimo, com as pessoas próximas, com a tua família, com o teu círculo familiar, qual é a tua missão profissional, qual é a tua missão espiritual e qual é o teu propósito menor, tá? Então a gente gera clareza e compreensão de tudo isso. Depois desse autoconhecimento existencial profundo, a gente entra na mandala do servir, que a mandala do servir é de você pro externo, entende? Então, primeiro você, depois vem de você para o externo, tá? Então, olha só que interessante. O primeiro aspecto da mandala do servir é a missão profissional. E a missão profissional, que é um dos elementos do chamado divino, o que você precisa saber sobre ela? Todos nós temos um chamado divino aqui na Terra, e dentro desse chamado divino existe um elemento que é a nossa missão profissional, ou seja, o que a gente vai fazer para o externo, em termos profissionais, né? Então, qual que vai ser a nossa troca com o universo? Qual que vai ser o elemento de troca que a gente vai ter com o universo e que vai fazer com que a gente receba dinheiro por essa troca, tá? O nosso servir profissional, a nossa missão profissional, ela pode variar, a forma que ela se manifesta pode variar ao longo do tempo. E ela pode variar ao longo do tempo também. Por quê? Porque a missão profissional, ela é construída com base naquilo que são as nossas habilidades, os nossos talentos inatos, naquilo que a gente faz de melhor e naquilo que a gente quer conquistar. Então, é quando a gente une todas as coisas. Tem que estar unido com o que você quer conquistar. Não faz sentido não ter essa harmonia, esse equilíbrio, entende? Então, é baseado nos seus talentos e nas suas habilidades que o que acontece? Com o passar do tempo, se você vai se desenvolvendo existencialmente, né? Se você vai estar num pleno estado de crescimento e evolução, que é o fluxo natural da vida, o que acontece? Você entende que você desenvolve talentos e habilidades nessa jornada. Então, quando você desenvolve talentos e habilidades nessa jornada, você entende que aqueles talentos e habilidades que você desenvolveu, você vai colocar eles a serviço da resolução de um problema, a serviço da resolução de algo para alguém, tá? Então, por isso que pode mudar. Outra razão pela qual pode mudar é que você tem objetivos diferentes. Você vai tendo objetivos ao longo da sua vida e você vai conquistando esses objetivos. Então, a causa que você precisa produzir hoje para conquistar esses objetivos é diferente da causa que você vai precisar produzir amanhã para conquistar outros objetivos. Entendeu? Inclusive, eu estava refletindo sobre isso agora cedo, né? Sobre as causas que eu estou produzindo. Por quê? Porque eu preciso parar e refletir se essa causa que eu estou produzindo, ela vai me levar para onde eu quero ou não, tá? E como os nossos objetivos mudam, porque a gente vai conquistando eles ao longo do tempo, a gente também muda a forma que a gente atua, tá? Então, o que você precisa entender? Imagina o seguinte: existe um contexto existencial. Esse contexto existencial não muda, ou seja, o porquê você tá aqui, qual é o teu chamado, ele é, a espinha dorsal dele é a mesma, tá? Agora, a forma que você manifesta o teu chamado no mundo, ela pode mudar, entendeu? Por isso que eu falo que o maior erro que a maioria das pessoas comete nessa busca por compreensão de propósito, por clareza de propósito, é colocar a definição da missão e do propósito apenas na profissão. A profissão é um meio pelo qual você vai expressar o teu servir. É isso que é a profissão. Antes de chegar lá na linha da profissão, a gente tem que passar pelo autoconhecimento existencial, a gente tem que passar por vários elementos para entender espiritualmente o que você veio fazer aqui, para a gente definir a profissão. Mas a profissão em si não é sobre a profissão. A profissão é só um rótulo que a gente definiu aqui no planeta Terra, tá? Então, o primeiro elemento
da mandala do servir, ou seja, para você levar o teu servir para o mundo, é essa compreensão da tua missão profissional. E existe exercício para isso, existe técnica para isso, tá? A gente analisa isso, a gente define. Você sai com plena clareza em uma frase de qual é a sua missão profissional, tá? O segundo elemento da mandala do servir é a persona. O que é a persona? A persona é a pessoa ou o grupo de pessoas que vai se beneficiar do teu servir. Ou seja, quem são as pessoas que precisam do teu servir? Quem são as pessoas que precisam do teu servir, tá? Por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 grandes grupos de pessoas que precisam do meu servir, tá? Que é pautado na minha história. Então, primeiro eu olho a minha história e tiro as minhas versões da minha história, as minhas fases, e depois eu analiso quem eu tenho prazer em ajudar, tá? Então, por exemplo, quando eu pego lá, quais são esses 3 grandes grupos de pessoas? E a gente tem ferramenta para analisar isso também. Quando eu estava lá no corporativo, então, o primeiro grupo de pessoas são pessoas que trabalham dentro de uma empresa, não estão felizes existencialmente, profissionalmente. Elas sentem que aquele não é o lugar delas, elas sentem que existe algo de diferente a ser feito, que existe um chamado diferente, que existe algum outro lugar para ela, mas ela não sabe o que. Então, ela está começando a sentir dentro dela uma insatisfação profissional, que muitas vezes ela se sente culpada. Por quê? Porque ela fala assim, mas por que eu tô sentindo isso? Eu tenho um bom emprego, eu tive uma promoção, ou sei lá, eu tô ganhando bem, todo mundo queria estar aqui onde eu tô, e eu não tô gostando disso. Aí ela começa a se sentir culpada, entende? Só que nada mais é do que o espírito dela chamando ela para ela cumprir aquilo que ela acordou em vir aqui cumprir. Então esse é o primeiro grupo de pessoas, né? E aí ela é uma pessoa que ela não tem autoconhecimento, ela não se dedica tanto a isso, e ela tá começando a entender que isso é importante e que talvez isso seja necessário. E aí ela começa essa jornada do autoconhecimento. Uma vez que... E eu ajudo ela nesse lugar, né? Uma vez que ela entra na jornada do autoconhecimento, ela vai descobrir que aquele não é o lugar dela. Ela vai descobrir que ela quer fazer outra coisa. E aí ela vai entrar no processo de transição de carreira, que é onde eu ajudo ela também. Aí ela entra no processo de transição de carreira, beleza. Quando ela faz o processo de transição de carreira, o que acontece? Ela vai entender que ela quer impactar a vida de outras pessoas. Ela quer ajudar, ela quer criar um negócio para resolver um problema de alguém, né? Seja na área do desenvolvimento humano ou não, mas ela quer auxiliar outras pessoas resolvendo um problema dessas pessoas. Perdão. Porque empreender é isso. Empreender é você resolver problemas, né? E aí ela quer empreender para ela ter mais tempo, ter mais liberdade, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, ser dona da sua própria agenda, ficar mais perto das pessoas que ela ama, ficar mais perto dos filhos, acompanhar o crescimento dos filhos, se dedicar mais ao relacionamento, ao casamento, se dedicar mais a ela, enfim, uma série de razões, né, pelas quais ela deseja fazer isso. E algumas dessas pessoas têm uma missão muito grande, têm um chamado muito grande, que tem uma causa muito grande por trás. Então, esse é o grande desejo dessas pessoas, tá? E aí, o que acontece? Ela, depois que faz a transição de carreira e empreende, e começa a colocar o servir dela no mundo, ela começa a esbarrar em crenças, em paradigmas. Então, ela começa a esbarrar num teto de impacto, num teto financeiro. Ela começa a esbarrar num senso de não merecimento. Ela muitas vezes não se sente merecedora de ir para o próximo nível. Ela tem dificuldade de ir para o próximo nível. Às vezes ela tem dificuldade de se expor, né? De se expor
dentro da magnitude que ela precisa se expor. Às vezes ela se sente inadequada em determinados grupos, ela se sente menos, ela não reconhece o valor dela e ela quer ampliar esse nível de merecimento, ela quer ampliar a mentalidade próspera, ela quer ampliar o impacto dela, ela quer ampliar os resultados dela. Enfim, ela já tá nesse nível. Então, essas são as 3 fases do grupo de pessoas que eu ajudo. Então, o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. É a mesma pessoa, só que ela vem lá do estágio 1, passa pelo 2, chega no 3. E eu levo ela pro 4. Então, os grupos de pessoas que estão dentro desses 3 estágios são as pessoas que eu ajudo, que é exatamente a trajetória que eu vivi, exatamente o que eu passei, entendeu? Então, eu escolhi ajudar pessoas que estão alinhadas com a minha trajetória de vida. Eu tenho prazer em auxiliar essas pessoas. E aí, quando eu faço essa análise do grupo de pessoas, eu entro de forma um pouco mais profunda, que é quem eu tenho prazer em ajudar. Então, além de ter essa trajetória, eu tenho prazer em ajudar pessoas que estão afim de mudar, pessoas que estão afim de passar, de se dedicar, de passar pelo processo, estão com vontade, de fato, tá? Por quê? Porque as pessoas que não têm vontade de fazer isso, eu não tô afim de ajudar. As pessoas que estão no mimimi, no vitimismo, culpando tudo e todo mundo e todos, são pessoas que eu não tô afim de ajudar, entendeu? Então, a gente precisa entender que essas pessoas, elas precisam querer, porque senão é muito esforço para ajudar quem não quer. Quem não quer, fica consumindo conteúdo aqui infinitamente, tá tudo certo, entendeu? Então, essa compreensão ela é importante para quê? Para que você saiba se comunicar. Esse pilar da mandala do servir, que é a persona, ele é essencial para que você saiba se comunicar e você saiba com quem você está se comunicando. Quantos de vocês já não tiveram aquela sensação de, meu Deus, a Dessa está falando comigo? Vocês já tiveram essa sensação? Cara, parece que a Dessa tá dentro da minha cabeça. Eu já ouvi muito isso. Alguém aqui já teve essa sensação? Coloca eu aqui. E por que eu escuto isso? Porque eu sei quem vocês são. Eu sei o que passa dentro dessa cabeça. A Di falou sim. A Beth também. Eu sei o que passa aí dentro. A Flá passou pela imersão comigo. A gente fez a mandala do servir da Flá. Silvana, eu, Marcos, eu. Agora, principalmente. Flá, hoje a gente vai conversar, né? Entendeu? Por quê? Porque realmente eu sei o que tá na cabeça de vocês. Porque eu já fui vocês em determinados aspectos. Entende? Então, é por isso que eu realmente sei. É por isso que eu realmente falo aquilo que tá dentro da tua cabeça. Não é ao acaso. É porque eu sei de fato, tá? Por quê? Porque eu fiz essa análise antes. Eu escrevi isso antes. Eu tenho um documento escrito tudo que você pensa, tudo que você sente, que é tudo que eu pensava e sentia. Entendeu? Então, por isso. O terceiro pilar da mandala do servir é o mercado. O que é o mercado? O mercado nada mais é do que você fazer uma análise se existe mercado para aquilo que você quer fazer. Então, existe mercado para a tua missão profissional? Ou é um mercado novo? É uma profissão nova? É algo que você precisa criar? E aí, o que a gente precisa entender? A gente tá na nova era. Na nova era, a gente vai ter novas profissões serão criadas, tá? Então, na nova era, essas novas profissões que podem ser criadas, elas não têm limitação.
desde que você tenha demanda para aquilo, desde que você tenha mercado para aquilo. Então, aqui a gente começa a sair de uma parte ilusória e a gente entra para uma parte material, terrena, tá? Por quê? Porque não adianta você ficar no lugar ai, a minha missão é linda. Aqui a gente tá falando de missão profissional, onde você vai prosperar com isso financeiramente falando. Então a gente tem que analisar se tem mercado para isso ou não. Se você for atuar na área do desenvolvimento humano, tem mercado adoidado. Por quê? O mercado de wellness, saúde e bem-estar, que é onde o desenvolvimento humano está dentro, ele é um mercado de bilhões de dólares. Ele é um dos mercados que mais cresce no mundo atualmente, entende? Então, tem mercado para isso, sem dúvida nenhuma tem mercado para isso. E eu falo que num futuro muito próximo, todo mundo vai ter que ser um pouco terapeuta. Por quê? Porque a gente vai ter que saber lidar com gente, ainda mais com os avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos que estão acontecendo, principalmente com a inteligência artificial, vai fazer com que várias profissões sejam extintas. Só que gente precisa de gente. Então, uma das profissões que vão ser extremamente requeridas é a profissão de terapeuta. Não tem como, tem pra onde correr. Terapeutas, curadores, profissionais do desenvolvimento humano. Então, tem mercado adoidado, tá? Então, você vai precisar analisar, né? Qual é o mercado que cabe à tua missão profissional? Precisa criar um mercado novo? Não precisa criar? Quais são os riscos? O que está envolvido por trás disso? Tudo isso são elementos importantes, tá? Quinto ponto da mandala do servir. Quais são os produtos e os serviços? Ou seja, quais são os possíveis produtos e serviços para você colocar a tua missão profissional no mundo? E dentro desses possíveis produtos e serviços, a gente faz uma priorização. Então, primeiro a gente vai listar todos os possíveis produtos e serviços e depois a gente prioriza esses produtos e serviços de acordo com o tempo, ou seja, o quanto isso te demanda de tempo e o quanto você tem prazer em dedicar esse tempo àquele produto ou serviço. A gente vai avaliar em termos de energia, o quanto de energia demanda de você, o quanto de esforço demanda de você. A gente vai avaliar isso em custo-benefício. A gente vai avaliar isso em retorno financeiro, ou seja, qual o retorno financeiro que aquele produto ou serviço te dá. E dentro dessa matriz, a gente vai saber priorizar aquilo que tu vai colocar o teu foco primeiro. Então, primeiro eu começo por aqui, depois eu começo por aqui, depois eu começo por aqui. Que é aquilo que eu te falei, né? Que é você refletir sobre as causas que você precisa produzir para você chegar onde você quer chegar. Então, por exemplo, se você tem um objetivo que é extremamente grandioso e barará, não adianta você passar o resto da sua vida fazendo atendimento individual, entende? Ou não adianta você passar o resto da sua vida servindo numa coisa que não tem escala. Por quê? Porque o seu objetivo é extremamente grandioso e para você chegar no seu objetivo extremamente grandioso, você precisa ir para a escala, entende? Então, essa é uma consciência que é muito importante você ter. Ou seja, eu tô me dedicando a um produto e um serviço que tá alinhado aos meus objetivos? Porque senão você não conquista o que você quer conquistar, aí você não preenche a sua missão. Você não tem o retorno que você gostaria de ter, e aí você entra numa frustração. Por quê? Porque aqui a gente tá falando de missão profissional, tá? Então, não basta a gente definir os produtos e serviços, a gente tem que definir aquilo que nos leva para onde a gente quer. Aí tem o sexto pilar da mandala do servir, que é o perfil de atuação. Ou seja,
é você analisar qual é o teu perfil de atuação. Se você tem um perfil de especialista, então, por exemplo, especialista é a pessoa que está aqui na frente da câmera ou é a pessoa que entrega. Especialista é a pessoa que tem o conhecimento, então ela entrega aquilo, tá? Ela sobe no palco, entre aspas, tá? Porque depende muito do servir, né? Mas é a pessoa que detém o conhecimento e que o conhecimento dela vai ser colocado no mundo. E o segundo perfil é o perfil do empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que assume risco, né? Aquela pessoa que empreende, que tem ideias, que tem visão, que coloca essas ideias no mundo, que cria. Esse é o perfil do empreendedor. E o terceiro perfil é o perfil do empresário. O empresário é aquela pessoa que vai gerenciar. Ela vai garantir que a operação aconteça e que os resultados sejam alcançados. Então, ela vai gerir pessoas, ela vai gerir indicadores, ela vai fazer essa parte de gestão do negócio. Por que é importante você entender o seu perfil, tá? Porque no início, você talvez tenha que fazer tudo, né? Quando a gente começa, a gente tem uma fase que é nós somos o empreendedor, nós somos o empresário e nós somos o especialista. Isso acontece muito comigo, aconteceu muito comigo. É a fase que a gente está passando pelas três coisas, tá? Só que quando a gente está passando pelas três coisas, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender o seguinte, que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem de perfil natural, à medida que a gente for crescendo, a gente vai trazendo pessoas ou tecnologias que complementam a nossa deficiência de perfil ou aquilo que a gente não gosta. Então, por exemplo, se você deseja ser só especialista, com o tempo é importante você trazer alguém para gerenciar, a não ser que você queira se desenvolver nessa gestão. Se você quiser se desenvolver nessa gestão, maravilhoso, vai. Se você não quer se desenvolver nessa gestão, você traz alguém para fazer isso por você. Eu tenho uma amiga que ela é gigante no digital, ela tem uma causa incrível, tem milhões de seguidores, ela é especialista, assim, nata, ela ama entregar o conteúdo, ela ama falar com os alunos, ela ama isso é a paixão dela. Só que chegou num nível que o negócio dela tá crescendo tanto e ela sente que tem um próximo nível para ela, que ela procura um CEO, né? Ela, na verdade, assim, não é que ela tava procurando um CEO, que é o perfil do empresário. Ela tava querendo se desenvolver nisso, só que o desgaste que ela tem para se desenvolver nisso é gigante. E aí ela diminui o papel dela de especialista para ter que se desenvolver em algo que ela não quer se desenvolver. E eu tava falando com ela exatamente sobre isso. Eu falei, amiga, no nível que você tá, contrata um CEO, que é uma pessoa que vai ser teu braço direito ali, mas que vai gerenciar o negócio para você, vai fazer todas essas coisas aí e você fica fazendo o que você é boa. Entende? Então, eu conversei sobre isso com ela, né? E aí, provavelmente, ela vai para esse caminho agora, tá? Então, entender o teu perfil de atuação é importante para você não ficar gerando desgaste em você nesse processo. O sétimo pilar é o que a gente chama de chá. O chá são as competências, habilidades e atitudes que você precisa desenvolver para colocar a tua missão profissional no mundo. Então, aqui varia muito de acordo com a tua missão profissional. Então, a gente vai avaliar 8 competências, habilidades ou atitudes que você precisa desenvolver para colocar a tua missão profissional no mundo. O que são competências? Competências é aquilo que você tem o título, né? Que você tem a licença, o diploma, digamos assim. As habilidades são habilidades que você tem que desenvolver, são habilidades que são necessárias você ter para você colocar a tua missão profissional no mundo. E as atitudes são os comportamentos, são as atitudes, são as ações, tá? A forma de agir. E aí a gente vai fazer a avaliação disso e entender, tá?
essas 8 competências, habilidades e atitudes são necessárias. Beleza. Como que eu tô em cada uma delas? Eu tô bem, tô mais ou menos, nossa, tô 0. E aí, com essa avaliação, a gente identifica qual é o seu foco de desenvolvimento do momento, entendeu? Então, a gente vai analisar isso, tá? Depois que a gente passa pelo chá, a gente entra no marketing divino, que é o penúltimo elemento da mandala do servir. O que é o marketing divino? E assim, eu tô encantada com esse conhecimento, né? O marketing divino, bem como toda essa mandala, né? Foi uma canalização da Tassi Carvalho. Eu sou formada pela Tassi Carvalho. E o marketing divino são 21 elementos pautados em leis universais que são necessários para você atrair as pessoas que precisam de você. Então, o marketing divino é para você fazer uma venda de forma leve, natural e para o bem maior. É uma venda que beneficia você, beneficia o outro e beneficia o todo. Entende? Então, sai muito dessa ideia do marketing digital tradicional. O negócio é por atração, literalmente. Por quê? Porque está pautado em leis universais. Então, a gente analisa dentro desses 21 elementos como que você está em cada um deles, para que você consiga colocar o teu servir no mundo de forma leve, que seja bom para você, que seja bom para o outro e que seja bom para o todo. Então, essa é a primeira reflexão que a gente coloca aí, tá? É lindo, 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 lindo. Marketing divino é lindo. Assim, quando eu tive consciência disso, ficou muito claro para mim o que eu precisava lapidar e o que eu precisava ajustar, tá? Então, tem esse objetivo, fazer com que você atraia as pessoas para você. Porque assim, ó, pensa o seguinte, se você tem um chamado, existem pessoas que precisam do seu chamado. Essas pessoas já existem. E elas estão esperando por você. Então, quando você se alinha frequencialmente, energeticamente com essas pessoas, elas chegam até você. Então, o marketing divino ajuda você a se alinhar frequencialmente com essas pessoas. Entendeu? E aí é legal porque esse assunto ele quebra muitas crenças, né? Que tipo de crença? Eu preciso estar na rede social, eu preciso criar conteúdo, eu preciso estar lá no Instagram fazendo o design, o layout, XPTO, eu preciso... Não, você não precisa nada, você tem que estar ajustado frequencialmente com aquelas pessoas que precisam da tua missão profissional. Você tem que estar comprometida com elas. A forma de fazer pode ser bem diferente, tá? Então, quebra muita crença de quem tá aí enfiado no marketing digital. Quebrou muitas crenças minhas, muitas mesmo, beleza? E o 8º ponto da mandala do servir são as ações. Então, quando a gente fecha a mandala do servir, o último bloco é a gente entender quais são as principais ações que você vai colocar em prática para que a tua missão profissional ela vá para o mundo. Então, as principais ações para você colocar em prática para que a tua missão profissional vá para o mundo, a gente divide ela em 3 grandes blocos. E desses 3 grandes blocos, a gente deriva 3 microações. Então, são 3 macroações e 9 microações. E aí você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, aí a gente fecha a mandala do servir, que gera clareza, consciência e atitude. Clareza, consciência e atitude, tá? E aí você coloca esse servir, essa missão profissional no mundo. Fez sentido para você?
Coloca aqui pra mim. Sim, se fez sentido pra você. Então, assim, com base no que eu te falei hoje, qual que é o convite dessa live aqui pra você? O convite, se você empreende ou quer empreender, é que você comece a analisar esses pontos. Faz esse exercício. Começa a analisar cada um desses pontos, para que com cada um desses pontos você coloque o teu servir no mundo. Lembra? Vai ter gente que vai servir o chapéu aqui, tá? Mas lembra o seguinte, quanto mais você posterga, mais tem gente sentindo dor. Por quê? Porque tem gente que precisa de você, não é de mim. Tem gente que precisa do seu chamado, da sua missão profissional. Tem gente que tá aqui que é você que vai ajudar a resolver aquilo. Seja como uma profissional do desenvolvimento humano, seja como uma empreendedora em qualquer outra área, não importa. Não importa. Agora, o que acontece? Se você posterga, se você procrastina, se você não olha para esses 8 elementos e você vai deixando para depois, se você fica aí perdido ouvindo 350 mil pessoas e não ouve aquilo que é mais importante para você, o que acontece? Tem gente sentindo dor. Lembra disso para entrar em ação. E lembra de uma coisa: servir profissional é uma coisa, doação é outra. Doação é outra. Dentro do teu chamado divino, a gente tem a tua missão profissional e a gente tem a tua missão de doação. São coisas diferentes que podem estar conectadas. Mas para de querer fazer da tua missão profissional a tua doação, porque aí tu tem um resultado financeiro que não está alinhado com os objetivos de vida que você tem, e aí você se frustra. E aí você começa a criar um monte de caraminhola na cabeça achando que aquilo não é para você. Entendeu? Então essa visão, ela é muito, 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 muito importante. Beleza? Combinado? Então, maravilha, meus amores. Analisem todos esses elementos da sua mandala do servir e começa a rascunhar, começa a refletir já. O que você já pode fazer, tá? Olha que legal. Isso aí, Marcão, essa doação, ela é uma prática, né? Ela é uma prática, ela é um treino pra você. Eu comecei assim também. Comecei treinando, só que como eu queria viver disso, eu defini um número, né? Eu vou treinar gratuitamente com X pessoas. E depois disso eu já tava cobrando, entendeu? A troca, né? Só que eu nunca fiz de graça 100%, tá? Então a pessoa, para passar comigo, ela tinha que fazer uma doação de uma cesta básica, que era um projeto social que eu apoiava, que a cesta básica custava, sei lá, R$50 na época. E aí ela doava uma cesta básica, entendeu? Então a troca é importante, tá? Mínimo que for, é importante. Beleza? Maravilha, meus amores. Mãos à obra. Tem exercício aí pra você. Todas as quintas-feiras a gente vai se encontrar aqui para falar mais desse pilar profissional, tá? Para quem empreende, para quem quer empreender, mas trazendo uma visão que vai um pouco na contramão do que você vai ver aí no marketing digital,
mas que talvez esteja muito mais alinhado com a sua essência, com quem você é e com a sua forma de levar o servir para o mundo, né? Eu quero que vocês façam isso com saúde, eu quero que vocês façam isso preservando os relacionamentos que vocês têm, e eu quero que vocês façam isso de forma feliz, expansiva e próspera existencialmente, em todos os aspectos. Então, por isso que eu vou trazer esses conteúdos aqui para vocês nas quintas-feiras, nesse quadro Servir Próspero, beleza? Para ter acesso a replay, todas as informações extras e conteúdos extras, entra no nosso grupo VIP. Então, digita aqui VIP, aí você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp gratuito, VIP, e lá a gente coloca na descrição do grupo onde que ficam as lives, para você poder reassistir depois, tá bom? Beijo no seu coração, um ótimo dia para você. A gente se vê amanhã para uma Teta Mornings. Tchau!